no sentido de eu sendo um acompanhante, sendo o pai ou a mãe responsável, entendendo que houve esse diagnóstico na minha criança e quais são as suas primeiras dicas para essa família, para esses pais que seriam aí, vamos dizer, Maria de primeira viagem, com um diagnóstico desse, nesse turbilhão desse universo de coisas que a gente tem que resolver. Agora vem uma notícia dessa. Como é que você daria suas dicas para os pais poderem lidar com esse tipo de conhecimento? Boa noite, Sam. Boa noite, meninas. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando dessa mesa redonda sobre esse tema tão relevante e tão delicado que a gente tem, como é o autismo, a nutrição no autismo. Hoje, por acaso, eu atendi uma mãe de autista, de primeira viagem, primeira consulta. E nós Uau! conversamos muito sobre isso. Como que é esse diagnóstico? Como que acontece? Qual é o primeiro passo? O que fazer? Eu entendo que as famílias ficam bastante angustiadas nesse momento, né? Não é um diagnóstico simples, é um diagnóstico que muda muitas questões e que requer da família todo um processo de ajuste. Eu vou repetir o que eu falo sempre nas minhas consultas. O passo inicial é a nutrição. Eu sempre costumo dizer que no autismo, assim como em outras questões, outros transtornos também, mas dentro do autismo é como se a gente fosse subir uma escada. Imagina que a gente vai escalonando degraus. E o primeiro degrau é a nutrição. Porque quando a gente entende que o transtorno do espectro autista não está só na cabeça, não é só neural, apesar do DSM-5, apesar do CID-10 trazer como transtorno de neurodesenvolvimento, o autismo ele é sistêmico, ele é a parte neural, mas ele tem intestino, ele tem questões metabólicas importantes, questões hepáticas, questões de detox. Então, a gente tem que enxergar o contexto todo. E a nutrição tem um papel fundamental nesse processo. Então, quando a gente consegue regular essa criança, esse paciente, eu falo criança porque eu atendo muita criança. Essa criança que eu atendi hoje tem 2 aninhos, acabou de fechar diagnóstico. Quanto antes a gente consegue entrar com um processo de ajuste alimentar, melhor para essa criança, melhor para esse paciente. Então, a gente já entra ali com o ajuste da alimentação, a gente já entra com a suplementação, já vê o que é necessário para regular esse intestino, regular a absorção de nutrientes, regular detox, questões de neuroinflamação. E aí, sim, todo o processo começa a funcionar melhor. Então, se eu puder dar uma dica para os pais, para as mães, para os responsáveis, procure um nutricionista especialista em autismo.